Hoje é um dos cultos muito especial, nobre. É um culto que retrata a ceia do Senhor, que nos leva à memória da sua morte e ressurreição. É o único líder da história que morreu e voltou, morreu e ressuscitou. Não há nenhum imperador, nenhum rei que pisou na terra, nenhum presidente, nem ministro, nem prefeito, nem juiz, nem governadores. Só Jesus partiu e voltou. Amém? Isso gera esperança para você? E aí, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias. O número 40 na Bíblia é sempre um número de referência. 40 dias, 40 anos, o maná caindo, 40 isso, 40 aquilo, é igual 7. 7, 7, 7, número 7, 40, 12, 12, 12, 24, 24 são números escolhidos por Deus. Agora, por que eu não sei? Aí é questão dele. Amém? Eu quero ler com você um texto, que é o texto nosso desta noite. Repita comigo, por favor. Ressuscitaste com Cristo. Ressuscitaste com Cristo. Buscai e pensai as coisas do alto. Amém? De novo, ressuscitaste com Cristo. Buscai e pensai as coisas do alto. A primeira frase é ressuscitaste com Cristo. A segunda é buscai e pensai nas coisas do alto ou as coisas do alto. Para quem é essa fala? Quem escreveu? Com qual propósito? Qual objetivo? Falando que ressuscitaste com Cristo. Como ocorreu essa ressurreição, esse ressuscitar com Cristo? Como foi esse processo de ressurreição com Cristo? Nós vamos ler e vamos ver. Qual a importância, qual o benefício dessa busca, desse pensar, de voltar o pensamento, a mente? Qual o benefício, qual o propósito que faz em você pensar e buscar as coisas do alto? Esse alto é onde? Fala de quê? O que gera esse buscar, esse pensar as coisas do alto? Qual estabilidade, crescimento, renovação, despertamento? Que mais, pastor? Que mais? Qual o resultado de tudo isso? Que resultado de tudo isso? Que estabilidade trará para mim? Que força? Que motivação? Que renovação? Que despertamento? Serei ajudado, beneficiado no quê? Para ressuscitar, estar nesse estado de buscar e estar ressuscitado com Cristo. Eu estarei em que nível, em que dimensão? É o que nós vamos ver. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Capítulo 3. Vamos começar pelo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Capítulo 3, Colossenses capítulo 3. Versículo 1 em diante diz assim: se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo o quê? Onde é que ele vive agora? Onde está Jesus? Ele ficou preso no túmulo, fizeram dele uma estátua. Ele está em alguma prisão perpétua.
Não. Onde Cristo o quê? Vive e está assentado à direita de... assentado fazendo o que é à direita do Pai. 2, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Ou seja, você não deve estar preso só nas coisas terrenas. Você deve buscar, conquistar, vencer, ser próspero, mas o seu coração, a sua alma, se você é um seguidor genuíno de Cristo, deve estar, a sua mente e o seu coração deve estar em Deus. E os exemplos, está no plural, os exemplos foram Jó, Abraão, Davi, Salomão, Noé, homens e mulheres, Débora, Esther, que conquistaram muita coisa, foram ricos, milionários, mas o coração estava em primeiro lugar com Deus e em Deus. Amém? Você pode ser muito próspero, conquistar aqui na terra, mas como genuíno e autêntico seguidor de Deus, Ele quer que o meu e o seu coração, a minha e a sua alma, a minha e a sua mente, esteja em primeiro lugar com Ele, nos valores, nos princípios dEle. Amém? Para que você seja lapidado, moldado do jeito dEle, através da santidade da sua palavra e do Espírito Santo, que é o mestre e o professor, que trabalha na sua mente, no seu coração, e tem poder sobrenatural para mudar, transformar aquilo que eu e você não podemos, no coração, na alma, traumas, frustrações, tristezas, amarguras, angústias, defeitos, falhas. Só Deus pode mudar no meu e no seu interior. Amém? E o Espírito Santo pega a palavra, que ela é poderosa, diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ali restaura, e ali trabalha, e ali lapida, e ali transforma, e ali muda. O Espírito Santo, ele pega a palavra e trabalha no seu e-mail, no meu interior. Amém, minha gente? Então, nesta noite, pensai nas coisas que são do alto. 3, versículo 3 e 4, acompanhem. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! A sua vida está às claras ou está debaixo da proteção? Esse escondido fala de proteção, de cuidado de Deus contra o diabo, contra os demônios, contra a maldade na sua mente, no seu coração, no seu físico. Agora é preciso você crer. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos que estavam passando tribulação, muita angústia, muita perseguição. 70 anos depois, 70 anos é escrita essa carta, a igreja era perseguida. Roma, o Império Romano perseguia. Os cristãos precisavam de um auxílio, de um escudo, de um capacete na mente, na alma, no coração, para vencer as tribulações, as pressões, as opressões daqueles dias. E nada melhor, amados, nada melhor do que o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Nós só chegaremos aos céus, presta atenção, você amigo em casa, moldado, fundamentado na palavra e com a presença do Espírito Santo. Nós só faremos algo para Deus com milagres, maravilhas, pregando, orando, cantando, levando outros para Deus, perto desse Deus, mergulhados na palavra dele, na oração, buscando ele. Aí vamos ter dele, vamos receber dele para ajudar outros e fluir o sobrenatural através de nós. Amém, gente? Morreste, a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Olha o 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, é uma afirmação, que é a nossa vida, não é que foi, nem que será, Miriam, Ângela, mas que é, Rodrigo. Cristo é a nossa vida. Paulo está fortalecendo os irmãos, Paulo está reanimando os irmãos, Paulo está motivando os irmãos. É a vossa vida no presente e no futuro. É a vossa vida no presente e no futuro, irmão. Esse negócio de meia boca não é com Deus. Infelizmente muitas igrejas, muitos cristãos estão fazendo isso, porque falta profundidade, falta largura, falta altura na palavra e no que Deus pensa, como Deus quer. 70 anos depois, Paulo escreve essa carta e diz aqui, olha:
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, esse se manifestar refere-se ao quê? A volta dele, o retorno dele com milhares e milhares de anjos, que diz que os anjos virão aos 4 cantos da terra e virão recepcionar, buscar todos os seguidores de Cristo. Será um encontro sobrenatural. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, você em casa também, você em casa. Quando Elias foi arrebatado, quem foi que veio buscar Elias, irmão Salomão, irmão Jurema? Anjos e carruagens, anjos e carruagens, anjos e carruagens. Vai ser assim na hora que Cristo se manifestar. Anjos e carruagens, milhões e milhões virão buscar e recepcionar a igreja, os salvos, na hora do arrebatamento, irmãos. Não abrir e piscar de olhos, não abrir e piscar de olhos. Tudo já aconteceu, passou. Amém? Amém, irmãos? É isso que Paulo está dizendo, amados. Cristo quer a nossa vida. Quando Ele se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Vocês também serão manifestados, ou seja, a presença, Shekinah, a glória de Deus vai envolver, e você será levado para Cristo, levado por Cristo. Sereis manifestados com Ele em glória. A Bíblia diz que Deus falou para Elias: eu vou te levar. Elias é o tipo, é o modelo, é a linguagem figurada da igreja que vai ser levada pelos anjos. Sabe o que é um tipo? Em tipologia, estudo dos tipos. Você pode estudar o tipo, governador um tipo, prefeito, um juiz um tipo, um líder um tipo, um líder tribal, tipo, logia, estudo. Aqui, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Deixa ele sentar aí, né? Aí, tudo bem, meu amigo? Deixa ele, depois ele desce. Queridos, agora olhe para mim aqui, depois da criança. Repita comigo: ressuscitaste com Cristo. Mais forte: ressuscitastes com Cristo. Buscai e pensai nas coisas do alto. As coisas do alto. Agora volte comigo. Olha o versículo, capítulo 2. Continue comigo. Versículo 8. Olha o que Paulo anteriormente coloca para os irmãos. Escreve para os irmãos, para fortalecê-los, para animá-los naquele momento de angústia, de perseguição da igreja pelo Império Romano. Olha o que Paulo fala, versículo 8, capítulo 2, 8, versículo 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens. O que é filosofia e sutileza na tradição de homens? O que é? Para a época era todo conhecimento, ensinamento do Império Grego e de outros impérios, ideias humanas, conceitos humanos que não tem fundamento, não bate, não coincide com o que a palavra de Deus ensina. Toda sutileza e vã filosofia e vã sutileza são da tradição dos homens. O que é a tradição dos homens? Está no plural. De vários países, são tipos de conceitos e ideias que não têm fundamento no conceito, nos pensamentos de Deus, do que está na Bíblia Sagrada, em qualquer país, em qualquer constituição, em qualquer livro, em qualquer enciclopédia. Amém, queridos? Então a Bíblia diz que eu e você temos que tomar cuidado. Já naquela época, já existia uma proliferação tentando afastar a mente dos cristãos, dos seguidores de Deus, do evangelho que Jesus tinha pregado, que Paulo tinha pregado. Amém, gente? E hoje? E hoje como está? Quais são as ideias proliferadas aí para confundir, para colocar em dúvida a mente e o coração dos cristãos?
Cuidado, por isso você tem que ler os 4 evangelhos. Leiam as 4, 10 vezes, depois vai lendo até Apocalipse 4, 5 vezes, para sua mente estar firmada naquilo que é do alto, buscando as coisas do alto. O coração, o âmago, o cerne da Bíblia está nos 4 evangelhos, e começando por Marcos. Todo o coração da Bíblia, o cerne e o coração da Bíblia está nos 4 evangelhos. Todo o Velho Testamento foi escrito em função do Messias, do Cordeiro de Deus chamado Jesus de Nazaré. O mais tem que girar em torno dos 4 evangelhos, irmã Eva, que é o coração, a mente de Deus e da Bíblia. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou em nós. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. O que significava alfa e ômega na língua grega? No conhecimento grego, o ápice do conhecimento, alfa e ômega, é o princípio e o começo de quem sabe tudo. Jesus disse: eu quero dizer para vocês que eu sou alfa e ômega. Sobrou para alguém? Não. Eu sou alfa e o princípio e o fim. Amém? Amém? Bonitinho, parece até comigo. Queridos, eu tinha esse perfil aí, ó, mais fortinho. Agora olha aqui, queridos. Cuidado, irmãos. Irmãos, o que está aí na internet? No mundo, nos meios de comunicação, toda a Europa e todo o mundo, totalmente valores contrários a Deus. Nas universidades, em tudo quanto é lugar, contrário a Deus, desde que eu me entendo como gente. Quando era adolescente, pré-adolescente, primário, primeiro, segundo grau, faculdade, há um sistema contrário à palavra, ao pensamento, à natureza de Deus, o caráter de Deus e a natureza de Deus. Por isso você tem que estar firme, lendo os 4 evangelhos, 5, 10, 1000 vezes, e depois até Apocalipse, indo e voltando, indo e voltando. Amém, amados? Por isso você estará firmado nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Todos vocês sabem que nós somos o que passou pelo nosso intelecto. Todos nós sabemos que nós somos o que passou pelo nosso intelecto. Antes de você ficar com raiva, magoado, ferido, passa primeiro pela sua mente e depois desce para o seu coração. Aí vai para o emocional. Mas primeiro passa no fere o intelecto, machuca o intelecto, aí desce para o emocional, psicológico. Por isso você, olha aqui, eu e você precisamos aqui, irmã Evandro e Letícia, da palavra de Deus na alma, no coração. Amém? Lá no Velho Testamento dizia assim, ó: ensina a criança andando e parando, andando, acordando e levantando a minha palavra. Desde cedo. Preste atenção, preste atenção. Ressuscitaste com Cristo. Buscai e pensai nas coisas do alto. Amém? Para quem Jesus falou isso? Para quem Jesus escreveu? Para uma igreja que estava muito aflita, angustiada. Jesus disse: eu quero tirar vocês aqui desse solo. Aliás, o Espírito Santo usa Paulo: eu quero tirar vocês desse solo. Quero elevá-los para a dimensão de Deus, para que vocês saiam, haja um refrigério na alma de vocês, porque aqui embaixo a coisa está feia. Ou não está feio o mundo aqui embaixo? Já nessa época, Paulo queria levar nessa época os cristãos, a igreja, para a dimensão de Deus, para o nível de Deus, para que eles fossem refrigerados, amados. Amém, gente? E hoje, será que estamos vivendo dias diferentes? Eu e você precisamos caminhar para a dimensão de Deus. Aí Paulo diz: cuidado que ninguém, porque haverão pessoas para tirar você, impedir de você ir e estar na dimensão de Deus, na sua família, no trabalho, até mesmo entre cristãos que são fracos e rasos.
não tem fundamento em Deus na palavra, são rasos e fracos de Bíblia, de palavra de Deus, de conhecimento de Deus. Precisam melhorar, crescer, se aprofundarem, para serem moldados, lapidados numa pedra mais admirada por Deus e por aqueles que olharem para essa pedra. Aí diz o texto: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, ou não segundo Deus. 9, acompanhe comigo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de quem? Nele quem? Ele está escrevendo para a igreja: olha, vocês não creram no homem aqui, no sábio, no simples profeta Manjurema. Vocês creram no Messias, o dono do mundo, que desceu à terra, se fez carne no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Nele, olha a profundidade, Paulo tentando elevar esses irmãos, a mente, o coração, a alma desses irmãos para uma outra dimensão mais profunda, irmão Evandro. Olha o que ele diz: nele também, diz aqui o texto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que ele está dizendo isso? Que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele está dizendo: vocês não creram no simples profeta. Jesus não era só um homem, Jesus era Deus. Porque aí motivava, aí aguçava a fé deles. E o que eles acreditaram não foi em vão. Amém, minha gente? Olha o versículo 10 e 11. Porque também nele fostes aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. O que quer dizer com esse outro versículo? Paulo aponta para quê? Qual é a interpretação? Qual é a leitura desse versículo? Ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas e pensai nas coisas do alto. Onde estão as coisas do alto aqui neste versículo? Nele fostes aperfeiçoado, ponto. Que aperfeiçoamento é esse em Jesus? É quando ele lapida, transforma o seu e o meu interior para um crescimento e uma santidade. Nele foi aperfeiçoar, fala de lapidação, de crescimento, de amadurecimento no mundo espiritual e na dimensão de Deus. Amém, gente? Na dimensão de Deus. Nele fostes aperfeiçoado. Você tem crescido na presença de Deus. Você tem amadurecido, tem melhorado. Jesus tem trabalhado no seu interior. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha o versículo, querido. Olha o versículo, a parte C, a parte B. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 10. É uma linguagem figurada, cabeça. Ou seja, ele é o líder. Ele é o líder de todo principado e potestade. Presta atenção nesse versículo. O que Paulo está querendo passar para os irmãos de Corinto: ressuscitaste com Cristo, vocês deixaram a velha vida, foram mergulhados no batismo, quando saíram das águas, diz lá em Romanos, vocês ressuscitaram para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, esse ressuscitar com Cristo exige sua busca, sua entrega e sua busca de alma e coração, irmão. Gemer, derramar, confessar, se arrepender, pedir ajuda de Deus. Minha dor é essa, minha fraqueza é essa, minha falha é essa. Me ajuda, me transforma, meu Senhor. Amém, gente? Paulo diz assim: nele estás aperfeiçoado. Ele é uma afirmação. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. O que é principado e potestade? Ele é líder de quem? A potestade aqui tem duas aplicações, presta atenção. Dos anjos que estão no céu, todo tipo de anjos, e dos anjos que foram expulsos do céu, que são chamados de demônios. Presta atenção. Os anjos que estão no céu
Principado e potestade fala de anjos. Fala do mundo angelical, dos que estão no céu, porque aqui Paulo não classificou, não especificou se eram os demônios ou os anjos de Deus que estão nos céus. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, ele diz, olha, ele é o cabeça, não fique com medo, não fique amedrontado, ele tem um domínio contra os demônios, e ele é o líder, está acima dos anjos de Deus. Amém, queridos? Ele é o cabeça de toda potestade. Por isso, nós ressuscitamos com Cristo. E eu e você temos que estar firme, irmãos, não prostrado, amém? Você crê nisso? Por isso Jesus disse, vão em meu nome expulse demônios, em meu nome expulse demônio. A autoridade e o poder está no nome está escrito em Colossenses, Filipenses ou Tessalonicenses, ele recebeu o nome acima de todo nome, que todo joelho dobrará diante do nome dele e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui ele está acima de toda potestade, de toda hoste, diz o texto. Versículo 11 e 12, acompanhe comigo. Nele de novo, porque está sempre ele, colocando ele como exemplo, como referência, na frente, para a igreja ter um modelo a se espelhar, a se seguir, e que não é um homem. A igreja não seguia os apóstolos. Paulo mesmo disse certa feita, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Nós não somos ninguém, não fomos nós que morremos na cruz por vocês. Certa feita a igreja de Coríntio estava numa confusão, idolatrando Pedro, idolatrando Apolo, idolatrando Paulo. Paulo disse, quem é Apolo, quem é Pedro? Não somos ninguém. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é Jesus de Nazaré, amém? Para que a igreja tirasse o foco dos homens, porque a nossa tendência, a sua e minha inclinação é idolatrarmos pessoas, por serem amorosas, piedosas, pregarem bem, terem um conhecimento, um carisma. Nós podemos admirar, amar, mas não idolatrar ninguém. Ninguém. Essa é a regra bíblica. Amém, queridos? Aí diz aqui o versículo 12: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Ou seja, quando você é mergulhado no batismo, foi sepultada a sua velha natureza. Dali para frente, quando você sai das águas, você caminha para uma nova de forma simbólica, mas você caminha para uma nova criatura. Amém, gente? Pastor, como é isso? Aí Deus, o Espírito Santo continua trabalhando em você, pela palavra de Deus. Olha o que diz o versículo, acompanhe comigo ainda, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, olha aqui, há uma ressurreição na hora que você sai das águas, invisível, sobrenatural, no mundo espiritual. Há uma ação, uma operação quando você sai das águas, o mundo invisível, no mundo espiritual, há uma ação de Deus. Amém, gente? É sério, é isso que o apóstolo está escrevendo com profundidade. É essa a interpretação, é essa a leitura teológica. Porque muita gente fala asneira por aí, muita abobrinha, porque não estudou, não se preparou, com modéstia à parte falando. Não posso dar uma aqui de bambambam, nem de... É isso que Paulo está procurando motivar a igreja de Colossenses. Debaixo de angústia, de perseguição. Será que nós estamos vivendo dias assim, irmãos, no Brasil e no mundo? Essa carta de Paulo, lendo hoje, Anderson, me vê muito forte. Paulo dizendo, meus irmãos, ele está sentado à direita de Deus. Volte para o capítulo 3, rapidinho, vamos adiantar um pouquinho e voltar. Se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ou seja, você não está crendo em vão. Um dia você vai viver lá com Ele também. Um dia você vai viver lá com Ele também. Um dia você vai viver lá com Ele também. O que é que diz em João capítulo 14?
O que diz em João capítulo 14? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e voltarei para vir buscar. Vamos ler João 14 rapidinho. Vamos lá, João 14, todo mundo, João 14. Evangelho de João 14. Olha o que Jesus disse. Também no momento angustiante dos discípulos. Os discípulos começaram a se angustiar. Se você vê o contexto, não leia agora, não estude agora o contexto. Os discípulos começaram a se angustiar. E Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, fala do futuro. Olha como começa a frase, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. O que é um coração turbado? Um coração angustiado. Jesus começou a ver aflições do coração dele, preocupações, ansiedade. Não se turbe o coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ponto. Muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. 3, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Vocês sabem qual sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os discípulos estavam angustiados. Psiu. Qual é o quadro que estamos contemplando nesses dias? De angústia, de dor no Brasil, no mundo. Psiu. Eu e você, meu amigo aí na sua casa, amigo na sua casa, você tem oportunidade. Compra uma Bíblia, procura uma Bíblia, leia os 4 evangelhos, busque Deus, vá para perto de Deus, lendo a Bíblia, fale com Ele com a sua linguagem, Ele vai te ouvir, mas fala de coração, busca de coração, tem que haver coração, irmãos. Se não há ação de Deus, não há operação de Deus, não há tratamento de Deus, tem que haver entrega. Quantas vezes eu quis parar de beber e não conseguia? Eu entrava nas igrejas, eu via pregações excelentes, mas não abria o coração. Mas um dia que eu decidi, na semana que eu quis me suicidar, aí eu tive que tomar uma decisão. E uma voz dizia: não, deixa isso para depois. Eu vi isso, viu? Escuta aí, estou inventando aqui não. A outra voz dizia: não, é hoje, vá na igreja. E eu fui para, saí do trabalho lá em São Paulo e fui para a igreja. Peguei um ônibus e fui para a igreja. Cheguei lá, o cara não tinha aberto a igreja. Cadê o cara que abre a igreja? Já estava meio invocado. Não tem ninguém abrindo aqui a igreja não? Aí cheguei, fui lá para a praça de novo. E a voz: vai embora para casa. Você fazer a igreja é lugar de velho. Vai para casa. Eu falei: não. Aí a outra voz disse: não, vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu falei: vou para a igreja. Era o demônio, Satanás, irmãos, porque eu tinha feito um pacto com ele na cachaça. Minha primeira dose era para ele, mas agora eu bebo a água da vida. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aí eu fiquei sozinho lá, igreja para 3.000 pessoas sentadas, e Deus usou o pregador no final. Eu disse: eu não tenho força para ir. Aí Deus usou a boca do pregador respondendo: eu pensei, você não tem força, mas eu tenho força para você. Sai do teu lugar, levanta. Na hora que eu falei, pensei, não tem força, lá no fundo da igreja, só tinha eu de visitante. Aí o pregador, Deus usou ele: você não tem, mas eu tenho. Eu sentava um frio, irmãos, em São Paulo, São José dos Campos, frio, Vale do Paraíba. Irmãos, acredite se quiser, eu não sou de estar tendo visão. Eu senti um fogo no meio do frio de São Paulo. Eu senti aqui desse lado algo muito quente. Aqui estava gelado, mas eu senti algo. E ele disse: dê o primeiro passo. Eu não tinha força para me levantar, estava aprisionado. Aí eu dei o primeiro passo e fui. Aquela chama, aquele calor me acompanhou até a frente do púlpito. E ali chorei e oraram por mim. Amém? É isso. Deus tem o sobrenatural para você, para libertar-te da vitória, graça, poder. É isso que Paulo está tentando passar para a igreja de Colossenses.
ressuscitaste com Cristo, vocês ressuscitaram com Ele para uma nova vida, para uma nova dimensão, para um outro mundo, para o mundo de Deus. Então buscai e pensai nas coisas do alto, onde Ele está, e Ele vive assentado. Vamos voltar lá para capítulo 3. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Quando, presta atenção, diga comigo, Atos capítulo 7. Vamos, gente, Atos capítulo 7. Alguém lembra o que aconteceu lá? Por isso que tem que ler Bíblia. Estevão estava sendo apedrejado. Ei! Apedrejado. E no final, quando ele está sendo apedrejado, o que ele vê? Jesus em pé à direita de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estevão teve uma visão. Esse Jesus aqui que Paulo está falando, assentado à direita de Deus. Estevão viu Jesus. Agora Paulo está falando isso por quê? Esse homem chamado Paulo, preste atenção, ele teve uma experiência sobrenatural e foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi estar com Deus, assim onde está Moisés, Elias e Enoque, e os que ressuscitaram há 2000 anos atrás com Jesus. Paulo teve uma experiência de ir ao terceiro céu. Ele viu e ouviu como que é o céu, assim como João do Apocalipse. Sabe o que é isso, irmão? Ele escreve essa carta com muita propriedade. Ele escreve sabendo o que está falando, porque nós não fazemos ideia o que é a dimensão do mundo de Deus. É muito fino, é muito peculiar, é muito especial, irmãos. Nós só vamos entender na íntegra quando chegarmos lá. Amém, amados? Amém, queridos? Tinha outras coisas aqui, mas versículo 14. Olha o versículo 14 para encerrarmos. Tendo ele cancelado o escrito da dívida que era contra nós, ou seja, na cruz, ele pagou por vocês, que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, ou seja, ele, seu corpo, sua vida. A dívida foi paga através de Jesus por mim, por você, do meu e dos seus pecados. Havia uma dívida grande e na cruz ele é cravado para pagar essa dívida. E ao mesmo tempo acontece outro fato forte. Olha o versículo 15. Ele despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. De quem que eles estão falando? Jesus, na sua morte, não só deu vitória para a igreja, para todo aquele que nele crê, acreditar, segui-lo, mas como ao mesmo tempo, automaticamente, entra uma ação sobrenatural contra os demônios. Está no plural, os principados e as potestades. Ele os expôs ao despojar. É o quê? O que é pegar o despojo? É tirar os poderes, é tirar os bens, a autoridade. Tudo está nas mãos de todos em pé por fazer. Aleluia.